Existe um erro que destrói mais sonhos financeiros do que crises econômicas, inflação ou falta de oportunidade. E o mais perigoso é que ele não faz barulho. Ele não grita. Não escandaliza. Não chama atenção. Ele se infiltra na rotina. Se disfarça de normalidade. E, aos poucos, constrói uma vida inteira de escassez. Esse erro silencioso não está no mercado. Não está no governo. Não está na sua cidade. Ele está na forma como você pensa. E, principalmente, na forma como você decide todos os dias. Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história, observava algo que quase ninguém queria admitir. A maioria das pessoas não é pobre por falta de dinheiro. É pobre por viver em padrões que sabotam qualquer crescimento. Carnegie começou do zero. Sem herança. Sem privilégios. Sem atalhos. Mas ele tinha algo raro. Consciência sobre padrões. Ele entendia que riqueza não nasce de um grande evento. Ela nasce da repetição diária de decisões certas. E escassez, da repetição diária de decisões pequenas, impulsivas e inconscientes. E é aqui que o erro silencioso começa. O erro não é o que você ganha. É o que você faz com o que ganha. Muitas pessoas acreditam que o problema da vida financeira é ganhar pouco. Mas Carnegie sabia. Ganhar mais dinheiro não resolve uma mente desorganizada. Se o padrão é gastar tudo, mais dinheiro só acelera o problema. Se o padrão é viver no impulso, mais renda só cria dívidas maiores. Se o padrão é pensar curto prazo, mais oportunidades só geram mais desperdício. O erro silencioso é tratar cada aumento de renda como permissão para aumentar o padrão de vida, em vez de aumentar a estrutura. A maioria faz isso sem perceber. Recebe um pouco mais, gasta um pouco mais, e continua exatamente no mesmo lugar, trabalhando mais, cansando mais, dependendo mais. Carnegie fazia o oposto. Enquanto muitos perguntavam: quanto isso me permite gastar agora? Ele perguntava: que tipo de futuro isso pode financiar? Escassez começa no pensamento imediatista. O erro silencioso se fortalece quando você vive apenas para resolver o agora. Quando cada decisão é tomada para aliviar o presente. E nunca para construir o futuro. Comprar para aliviar a ansiedade. Gastar para sentir pertencimento. Trocar planejamento por conforto momentâneo. Isso não parece um erro grave. Parece até justificável. Mas, somado ao longo dos anos, esse comportamento constrói uma prisão invisível. Carnegie entendia que o maior inimigo da riqueza não é a dificuldade. É a pressa. A pressa de ver resultado. A pressa de parecer bem. A pressa de consumir o que ainda não foi construído. Enquanto alguns aceitam viver um pouco abaixo do que podem hoje, para viver muito acima amanhã. Outros fazem o contrário. E pagam esse preço com juros. O erro silencioso se disfarça de vida normal. Aqui está o perigo real. O erro silencioso parece normal. Todo mundo faz. Todo mundo vive assim. Todo mundo diz que é assim mesmo. Trabalhar o mês inteiro e não sobrar nada. Viver sem reserva. Não investir. Não estudar dinheiro. Não acompanhar números. Não planejar. Isso não gera dor imediata. E exatamente por isso, não gera mudança. Carnegie dizia que o momento mais perigoso da vida financeira não é quando falta tudo. É quando está mais ou menos. O mais ou menos anestesia. Não dói o suficiente para mudar. Nem cresce o suficiente para libertar. E enquanto isso, o erro silencioso continua decidindo por você. Dinheiro não foge de você. Ele evita quem não tem estrutura. Carnegie entendia algo profundo. Dinheiro não é emocional. Ele não tem pena. Não tem raiva. Não tem preferência pessoal. Ele simplesmente flui para onde encontra estrutura. Se você é desorganizado, ele entra e sai. Se você é impulsivo, ele se perde. Se você é inconsistente, ele não permanece. O erro silencioso é acreditar que dinheiro é o problema, quando, na verdade, ele só revela o problema. Ele amplia hábitos, amplia padrões, amplia decisões. Por isso tantas pessoas ganham muito e perdem tudo. Não foi azar. Foi incompatibilidade. O erro final: confundir esforço com direção. Talvez a armadilha mais cruel seja essa. Trabalhar muito, mas sem direção. Esforço sem estratégia não constrói riqueza.
Constrói cansaço. Carnegie trabalhava duro, sim. Mas cada esforço tinha propósito. Cada movimento tinha lógica. Cada decisão se encaixava em um plano maior. A maioria apenas reage à vida. Reage às contas. Reage às urgências. Reage às emoções. E quem vive reagindo nunca constrói posição. Como esse erro se forma sem você perceber? O erro silencioso não nasce na vida adulta. Ele começa cedo. Ele é aprendido observando. Observando como os adultos lidavam com dinheiro. Observando conversas cheias de medo. Observando frases repetidas como verdades absolutas. Dinheiro é difícil. Quem nasce pobre morre pobre. Isso não é pra gente. Melhor não arriscar. Essas ideias não entram como decisões conscientes. Elas entram como programação. Quando você cresce nesse ambiente, aprende a associar dinheiro à tensão, a risco, a conflito. Então, mesmo quando surge oportunidade, algo trava. Você até avança, mas nunca além de um certo limite invisível. Andrew Carnegie observava que a maioria das pessoas vive dentro de um cercado mental que nunca questionou. Elas não sabem onde estão os limites. Apenas sentem que não devem ultrapassá-los. O teto invisível da escassez. Esse erro cria um teto. Você pode ganhar um pouco mais. Pode crescer um pouco. Pode melhorar de vida. Mas sempre que chega perto de algo maior, algo acontece. Um gasto impulsivo. Uma decisão precipitada. Um investimento mal pensado. Uma oportunidade abandonada cedo demais. E depois vem a frase clássica: não era para mim. Mas, na verdade, foi o padrão agindo. Carnegie entendia que escassez raramente vem de um grande fracasso. Ela vem de pequenas concessões repetidas. Aceitar menos do que vale. Não negociar. Não perguntar. Não tentar. Tudo parece pequeno demais para importar. Até que uma vida inteira passa. Porque ganhar mais não resolve. Aqui está uma das verdades mais duras. Se o erro silencioso não for corrigido, ganhar mais dinheiro só acelera o ciclo. A pessoa aumenta gastos, aumenta compromissos, aumenta dependência e continua presa. Carnegie dizia que riqueza não começa com renda. Começa com controle. Controle do tempo. Controle dos hábitos. Controle das decisões. Sem isso, o dinheiro vira um visitante temporário. Ele entra e vai embora. O medo disfarçado de prudência. Um dos disfarces mais perigosos do erro silencioso é este: estou sendo prudente. Parece maturidade. Parece responsabilidade. Mas muitas vezes é apenas medo bem articulado. Medo de errar. Medo de perder. Medo de parecer ambicioso. Carnegie entendia que crescimento exige decisões desconfortáveis. Exige agir antes de ter todas as garantias. Exige bancar escolhas sem validação imediata. Quem espera segurança absoluta, normalmente nunca se move. Escassez é um comportamento, não um saldo. O erro silencioso faz você acreditar que escassez é falta de dinheiro. Mas ela é, antes de tudo, falta de estrutura interna. Ela aparece quando você vive sem planejamento. Evita olhar para números. Trata dinheiro como emoção. Decide no impulso. Abandona processo cedo. Carnegie acompanhava tudo. Custos. Margens. Eficiência. Não por obsessão, mas por consciência. Consciência cria controle. Controle cria crescimento. O momento em que a maioria desiste. Existe um ponto crítico. O momento em que você começa a agir diferente, mas ainda não vê resultado. É aqui que quase todos abandonam. Economizam por alguns meses e param. Investem por um ano e desistem. Estudam por semanas e voltam à rotina antiga. Mas Carnegie entendia algo fundamental. A disciplina é invisível antes de se tornar inevitável. Os primeiros anos não parecem progresso. Parecem sacrifício. Mas quem permanece enquanto os outros oscilam constrói vantagem. O erro final: confundir conforto com segurança. O erro silencioso se completa quando você escolhe conforto em vez de crescimento. Evita tensão. Evita esforço. Evita risco. Mas conforto prolongado gera estagnação. Se tudo na sua vida é confortável, algo está errado.
Crescimento exige atrito. Exige decisões que dão frio no estômago. Exige abrir mão agora para ganhar depois. Carnegie abriu mão do conforto momentâneo para conquistar controle permanente. O momento exato em que o padrão muda. Existe um instante silencioso, quase invisível, em que uma pessoa deixa de viver na escassez. Não é quando ela ganha mais dinheiro. Não é quando fecha um grande negócio. Não é quando tudo melhora externamente. É quando ela para de negociar consigo mesma. Andrew Carnegie observava que o homem começa a enriquecer no dia em que decide assumir controle total, sem desculpas, sem terceirização, sem autoengano. Até esse ponto, a pessoa sempre encontra justificativas. Agora não dá. Quando melhorar? Depois que eu ganhar mais. Mas a virada acontece quando ela entende. Nada muda antes da decisão, a decisão vem antes. A escassez se alimenta de adiamento. O erro silencioso ama o depois. Depois eu organizo. Depois eu invisto. Depois eu estudo. Depois eu mudo. Mas depois não é tempo. É fuga disfarçada. Carnegie dizia que o custo mais caro da vida não é errar. É adiar decisões importantes. Cada decisão adiada cobra juros invisíveis. Tempo perdido. Energia desperdiçada. Oportunidades que não voltam. A escassez não te destrói rápido. Ela te desgasta lentamente. O dia em que você para de se sentir vítima. Outro ponto decisivo é este. O erro silencioso mantém você confortável no papel de vítima. Enquanto a culpa é do sistema, do governo, da economia, da família, do passado. Você não precisa mudar. Mas Carnegie era implacável nesse ponto. Quem não assume responsabilidade total não sustenta riqueza. Riqueza exige maturidade emocional para dizer: talvez não seja justo, mas ainda assim é minha responsabilidade. Esse pensamento liberta, porque devolve o controle. A troca que muda tudo. Consumidor-construtor. O erro silencioso te mantém pensando como consumidor. Consumidor de salário. Consumidor de oportunidades. Consumidor de conteúdo. Consumidor de promessas. Carnegie pensava como construtor. Construtor de sistemas. Construtor de ativos. Construtor de posição. O consumidor pergunta: quanto isso me dá agora? O construtor pergunta: o que isso pode se tornar com o tempo? Enquanto você pensa apenas no agora, a escassez permanece. Quando você começa a pensar em estrutura, ela começa a ceder. O silêncio que assusta a maioria. Existe uma fase que quase ninguém suporta. A fase do silêncio. Você começa a agir diferente. Gastar menos. Estudar mais. Investir com cuidado. Planejar. Mas ninguém vê. Ninguém aplaude. Ninguém reconhece. E o erro silencioso sussurra: isso não está funcionando. Mas Carnegie sabia. Os maiores resultados nascem longe da plateia. Quem precisa de validação constante abandona cedo. Quem suporta o silêncio constrói algo sólido. A disciplina que realmente separa. Aqui está a disciplina que destrói a escassez. Gastar menos do que ganha mesmo quando pode gastar mais. Investir antes de aumentar padrão de vida. Estudar quando ninguém está olhando. Manter o plano quando o resultado demora. Repetir decisões certas mesmo quando são entediantes. Não é glamouroso. Não é emocionante. É eficaz. E dinheiro respeita o que funciona, não o que impressiona. O erro final antes da libertação. O último truque da escassez é este: fazer você acreditar que já fez o suficiente, que já tentou demais, que já esperou muito, que já se esforçou bastante. Mas Carnegie dizia que riqueza começa quando o esforço deixa de ser esporádico e se torna padrão. Não é tentar, é manter. Não é começar, é continuar. O ponto de não retorno. Quando você corrige o erro silencioso, algo acontece. Você começa a pensar antes de gastar, decidir antes de reagir, planejar antes de agir, investir antes de consumir, permanecer quando outros desistem. Nesse ponto, a escassez perde força. Não porque o dinheiro chegou, mas porque a base foi construída. E quando a base existe, o crescimento encontra onde se apoiar. O fechamento desta parte.
O erro silencioso que mantém as pessoas na escassez não é ignorância. É tolerância. Tolerar hábitos ruins. Tolerar decisões fáceis. Tolerar conforto excessivo. Tolerar adiar o que importa. Andrew Carnegie provou que origem não define destino, mas padrão define resultado. O dia em que há escassez para de decidir por você. Existe um dia, silencioso, comum, sem nada espetacular, em que a escassez perde o poder. Não porque sua conta bancária explodiu. Não porque alguém te salvou. Mas porque você mudou o padrão de decisão. Nesse dia, você para de agir no automático. Você olha para um gasto e pergunta: isso constrói ou consome? Você olha para uma oportunidade e pergunta: isso cria estrutura ou só alívio momentâneo? Você olha para o tempo e pergunta: isso me aproxima ou apenas me ocupa? É nesse ponto que o erro silencioso começa a morrer. A verdade que quase ninguém suporta ouvir. A maioria das pessoas não está presa porque não sabe o que fazer. Está presa porque não faz o que sabe. O erro silencioso não é ignorância. É incoerência. Você sabe que precisa planejar, investir, estudar, controlar gastos, manter constância, mas escolhe o caminho mais confortável, repetidamente. Andrew Carnegie entendia que o mundo não recompensa intenção. Ele recompensa padrão sustentado. Porque a escassez sempre volta, se você não muda a base. Muitas pessoas até têm um ano bom. Ganham mais, fecham um negócio, recebem uma oportunidade, mas depois voltam ao mesmo lugar. Por quê? Porque a base não mudou. O dinheiro foi maior, mas o comportamento foi o mesmo. Escassez não é falta de dinheiro. É falta de estrutura interna para sustentar crescimento. Sem estrutura, o dinheiro vaza. O tempo se perde. A energia se dispersa. O momento em que você se torna perigoso, no bom sentido. Existe um ponto em que algo muda definitivamente. Você se torna previsível para si mesmo. Você sabe que vai investir mesmo sem empolgação. Estudar mesmo cansado. Manter o plano mesmo sem aplauso. Dizer não mesmo com pressão social. Nesse ponto, você se torna perigoso para a escassez. Porque escassez depende de impulso, emoção, distração, desorganização. Disciplina silenciosa destrói tudo isso. A diferença entre quem sai e quem fica. Todos começam motivados. Poucos permanecem. O que separa os dois não é talento. É tolerância ao processo. A maioria desiste quando o resultado demora. O entusiasmo cai. O reconhecimento não vem. Mas quem permanece, constrói vantagem invisível. Enquanto uns oscilam, você acumula. Enquanto uns reagem, você planeja. Enquanto uns consomem, você estrutura. E quando o crescimento aparece, ele parece repentino. Mas só para quem não viu os bastidores. A mudança final de identidade. O erro silencioso te faz pensar: quando eu ganhar mais, eu mudo. A verdade é o oposto. Quando você muda, ganha mais. Riqueza não transforma caráter. Ela amplifica. Por isso, o trabalho começa antes. No hábito. Na decisão pequena. No comportamento repetido. Você deixa de se ver como alguém que tenta. E passa a se ver como alguém que executa. Não perfeito, mas consistente. O fechamento definitivo. Vamos fechar com a verdade mais clara possível. Você não está na escassez porque o mundo te deve algo. Você está nela porque aceitou um padrão menor do que poderia sustentar. E isso não é condenação. É libertação. Porque se o padrão te trouxe até aqui, um novo padrão pode te levar além. A pergunta final não é sobre dinheiro. É sobre decisão. Dedo indicador apontando para a direita, você vai continuar vivendo como reagiu até hoje. Ou vai assumir o desconforto de construir algo maior em silêncio. Porque escassez não acaba com sorte. Ela acaba com padrão. E o padrão muda quando você decide sem negociar consigo mesmo. Você age mesmo sem motivação. Você permanece mesmo sem aplauso. Poucos fazem isso. Por isso, poucos saem. Mas quem sai, não volta mais. E esse é o fim do erro silencioso. O momento em que não há mais volta. Existe um ponto silencioso, quase imperceptível, em que você não consegue mais fingir que não sabe.
Depois de enxergar o erro silencioso, de entender como ele opera, de perceber quantas vezes você o alimentou, voltar ao automático passa a doer mais do que mudar. Esse é o verdadeiro ponto de virada. Andrew Carnegie entendia que a maior transformação não acontece quando tudo melhora. Acontece quando a consciência muda. A partir dali, cada escolha pesa mais. Cada decisão deixa rastro. Cada concessão fica evidente. E isso assusta muita gente. Porque agora não dá mais para culpar o mundo. A escassez não some, e isso é bom. Aqui está algo que poucos dizem. A escassez não desaparece totalmente. Ela perde o controle. Ela continua tentando. Seduzindo com atalhos. Oferecendo conforto imediato. Sugerindo desistência. Mas agora ela não decide mais. Você decide. E essa é a verdadeira riqueza inicial. Autoridade sobre si mesmo. O preço real da liberdade financeira. Vamos ser honestos. Sair da escassez custa caro. Custa menos validação, menos aplauso, menos diversão imediata, menos aceitação social. Você vai parecer exagerado para alguns, frio para outros, obcecado para quem não entende. Mas Carnegie sabia. Ninguém constrói algo grande tentando agradar todo mundo. A liberdade que você quer exige que você decepcione expectativas alheias. O que realmente muda na prática. Depois que o erro silencioso é eliminado, sua vida começa a mudar em detalhes simples, mas profundos. Você planeja antes de gastar, pensa antes de aceitar, investe antes de consumir, estuda antes de agir, permanece quando outros abandonam. Nada explode, nada viraliza, nada impressiona, mas tudo se acumula. E o acúmulo muda destinos. O tempo começa a trabalhar para você. No início, o tempo parece lento. Depois, justo. Depois, poderoso. Enquanto a maioria troca tempo por dinheiro, você começa a trocar disciplina por posição. E posição cria poder. Carnegie não ficou rico porque trabalhava mais horas. Ele ficou rico porque construiu estruturas que continuavam funcionando sem ele. Esse é o jogo real. A última armadilha. A última tentativa do erro silencioso é esta. Fazer você acreditar que já chegou longe o suficiente, que já está melhor do que antes, que agora pode relaxar. Mas escassez adora pausas longas. O que te tirou dela precisa ser mantido para não te puxar de volta. Riqueza não é um ponto de chegada. É um padrão sustentado. O fechamento definitivo. Vamos encerrar com a verdade mais direta possível. Você não precisa de mais motivação. Não precisa de mais informação. Não precisa de mais promessas. Você precisa de coerência. Coerência entre o que você diz querer e o que você faz todos os dias. Andrew Carnegie provou que origem não define destino. Sorte não sustenta riqueza. Talento sem disciplina não escala. O que constrói é decisão mais repetição mais tempo. E agora, tudo se resume a uma pergunta final, simples, dura e honesta. Você vai continuar vivendo como quem espera que algo mude? Ou vai viver como quem decidiu ser a causa da própria mudança? Porque o erro silencioso só sobrevive enquanto é tolerado. No dia em que você para de tolerar, ele perde força. E nesse dia, a escassez deixa de ser um destino e passa a ser apenas uma fase superada. Fim.